nós vamos fazer o vídeo sobre o que nós achamos, né, do Coringa do Jared Leto do Esquadrão Suicida. Sejam bem-vindos de volta à Batcaverna, aqui é o Gabriel. Então, o que eu achei do Coringa do Jared Leto do Esquadrão Suicida? Vamos às coisas que eu primeiro gostei e depois vamos às coisas que eu não gostei. Começando com o ator, o Jared Leto, foi um grande acerto a escolha dele como Coringa. Ele realmente se esforçou para trabalhar a personalidade desse personagem e dentro do filme eu achei que ele realmente foi bem como ator, né? Ele interpretou bem, ele entregou bem as falas, né, que foram escritas para ele. Eu gostei também do visual do Coringa, apesar das muitas críticas, né, dizendo que é muita tatuagem, não sei o que, os dentes, né? Isso não me incomodou, né? Isso não me incomodou mesmo. Claro, se eu pudesse escolher, eu tiraria as tatuagens, né? Principalmente a que tá na testa dele, né? O Damage ali se ele for colocar o visual clássico do Coringa, aquele Damage vai ficar aparecendo. Eu tiraria, nem daria explicação, mas tudo bem. Não é grande coisa. A tatuagem da boca que ele tem na mão, eu achei genial, né? Uma coisa que eu nunca tinha visto assim com o Coringa. E foi um take bem diferente, né? Uma abordagem diferente pra ele. Eu também adorei aquele easter egg, né? Dele dançando com a Arlequina com a roupa, né? Foi muito legal, foi foda demais ver aquela cena imortalizada pelo Alex Ross na capa da Arlequina num filme. Foi demais. Só que, né, no meio de tantos elogios, eu tenho um grande problema com esse Coringa, que é o fato dele aparentemente estar apaixonado pela Harley Quinn. Nós sabemos, né, em todos os quadrinhos, o Coringa não se importa com a Arlequina. No máximo ele faz uma ou outra demonstração de amor, mas ele nunca se arriscou pela Arlequina. E eu achei isso foi uma interpretação um pouco equivocada do personagem. E o Coringa não é bem assim, né? Ele é um cara que é um pouco, né, inteligente a ponto de não se expor desnecessariamente, a não ser quando envolve o Batman. Tem uma cena que eu tava muito ansioso para assistir no cinema, que é a cena que ele tá deitado com as armas. Eu achei aquele take genial, mas o contexto dessa cena é ridículo, assim. O Coringa, ele tá triste, né, porque ele não tá com a Arlequina. E gente, eu não consigo acreditar que alguém iria escrever isso pro personagem. O Coringa só vai ficar triste se eventualmente o Batman morrer. Essencialmente, o Coringa é mais apaixonado pelo Batman do que pela Arlequina. O grande divertimento dele é esse aqui, ó, é o Batman. É pra ele ficar lutando o Coringa e o Batman. E ele mal cita o Batman no filme, né? Tu não tem nenhum indício em 20 minutos que ele apareceu de que ele é um cara ficcionado pelo Batman. Não tem um indício disso. Mesmo tendo pouca participação, né, não é possível que não dava pra fazer uma ou outra fala dizendo que ele não tá mais apaixonado pelo Batman, e sim pela Arlequina. Aliás, o próprio filme se contradiz um pouco com esse negócio do Coringa estar apaixonado ou não pela Arlequina. Porque na cena que ele tá no carro, né, com a Arlequina fugindo do Batman, e daí o Coringa foge, e ele deixa a Arlequina ali pra morrer. Pô, se o cara tá todo apaixonado, ele rouba um avião pra ir lá pra Midway City pra resgatar ela, porque ele não resgatou ela no carro lá debaixo da água. Por quê? Então, esses pequenos detalhes, né, que eu realmente acho que eles erraram a mão no Coringa nesse filme. E não foi culpa do ator, né, não foi culpa dele mesmo, porque ele foi lá e realmente entregou as falas, foi bem. Mas tem um grande problema, né, que o ator ele vai ser tão bom quanto o roteiro. Se o roteiro não o ajuda, não tem como ele ser bom. Poderia ser o Heath Ledger ali, né, atuando da mesma forma que ele atuou no Dark Knight, né, que se ele tivesse essas falas, com esse contexto, ele não fosse nesse contexto só Arlequina, 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 gente, ele não seria o Heath Ledger, não seria o Coringa do Heath Ledger.
Além disso, né, o filme sofreu muitos cortes de cena com o Coringa. Então eu não sei até que ponto esse Coringa tava, né, pra ser mais protagonista na história e no momento ele foi cortado pra secundário de vez. O Coringa merecia mais tempo de tela, né, mas tudo isso tem solução, não é nada, meu Deus, o Jared Leto não pode mais ser o Coringa. Ele tem que continuar sendo o Coringa porque ele foi bem. O próximo filme do Batman, o roteiro do próximo filme, se for trazer o Coringa, tem que arrumar esses pequenos detalhes, assim, que são essenciais e estão no espírito do personagem, e acho que isso não pode fugir. O Coringa é um cara que se diverte brincando com o Batman. Ele não pode ser apaixonado pela Arlequina como se isso fosse o maior prazer da vida dele. E se eles forem para essa abordagem, sinto muito, eles vão estar colocando um personagem de 75 anos de história, que é o maior vilão dos quadrinhos, no lixo. Porque é desrespeitar toda a história dele e dizer, ok, a Piada Mortal, Dark Knight Returns, Laughing Fish, Joker's Five-Way Revenge, essas histórias do Coringa, essas histórias não são importantes. Uma coisa que eu teria feito, e eu acho que, olha, resolveria 50% dos problemas do filme e do Coringa, era transformar o Coringa no vilão principal do filme, né? Iria fazer justiça ao personagem, porque ele é um vilão, né? Afinal de contas ele faz crimes, e era um crime louco o suficiente para ser do Coringa, né? E justificaria toda a ação do marketing em cima do Coringa, que foi muito forte, e no final acabou sendo muito mentirosa, né? Porque o Coringa, a participação do Coringa é isso daqui, né? E a participação dele no marketing foi isso aqui, não faz sentido, né? Mas enfim, eu quero a opinião de vocês. Vocês gostaram do Jared Leto como Coringa? O que vocês acharam da atuação dele, das falas dele, como o diretor escreveu o personagem? Fez jus ao personagem? É melhor ou não é melhor que o Heath Ledger e o Jack Nicholson? Quero a opinião de vocês aqui no comentário. E se vocês gostaram do vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal para acompanhar outros vídeos sobre o Batman. Valeu, gente, até a próxima. Tchau, tchau.